aí, meu amigo, minha amiga? Tudo beleza? Bem-vindo para mais uma aula, para mais uma videoaula do canal Brasil Escola. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição agora no canal. E aproveite a oportunidade para ativar o sino de notificação. Tá legal? Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História, e hoje faremos um outro recorte na pré-história. Trabalharemos o assunto Neolítico. Vamos! Esse momento chamado Neolítico se estende da Revolução Neolítica, aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, ao surgimento da escrita, aproximadamente 3.500, 3.000 anos antes de Cristo. É o momento classificado como Neolítico. Percebe-se algumas diferenças do homem pré-histórico neste momento em relação ao homem pré-histórico lá do contexto paleolítico. A grande mudança é o sedentarismo. Explico. O homem neolítico tornou-se sedentário. Passou a se fixar em uma área, em um território. Naturalmente, para que a fixação acontecesse, houve o amparo da agricultura e da domesticação de animais. O desenvolvimento agrícola e a criação de animais possibilitaram a sedentarização. Em outras palavras, os homens deixavam de ser caçadores, coletores e se tornavam sedentários, produtores. A sedentarização fez surgir uma série de comunidades, de núcleos populacionais. Essas comunidades eram coletivistas. Isto é, a terra era um bem coletivo. Tudo que era produzido, assim como os instrumentos utilizados na produção, pertenciam à comunidade. Geralmente, essas comunidades eram administradas pelos homens mais velhos. Comunidades coletivistas. A terra não era um bem individual, não era um bem particular privado, era um bem coletivo. Havia nessas comunidades uma divisão sexual do trabalho. Como assim? As funções, os papéis eram distribuídos conforme o sexo e a idade. Os homens mais velhos ficavam com atribuições de liderança. Os homens mais jovens caçavam, guerreavam. As mulheres cuidavam dos filhos, trabalhavam na agricultura, em atividades domésticas, uma divisão sexual do trabalho. As funções distribuídas de acordo com o sexo e a idade. No período neolítico, os homens desenvolveram a cerâmica, aprimoraram ainda mais as ferramentas, os utensílios, construíam as suas habitações. Nota-se algumas transformações, algumas mudanças em relação ao momento anterior. As pinturas rupestres apareceram no Paleolítico. Eu preferi dar destaque no contexto neolítico. E reforço uma ideia. A pintura rupestre é uma expressão da cultura. As pinturas rupestres representavam o cotidiano, o mundo natural e o universo espiritual. Para alguns historiadores, homens da época, ao fazerem pinturas rupestres, objetivavam sucesso na caça no dia posterior. Como se as pinturas rupestres tivessem uma função, digamos, mágica. Desenhar o homem caçando na pedra, na rocha, seria uma forma de aprisionar o animal, facilitando a caça no dia seguinte.
Cotidiano, mundo natural, universo espiritual. Essas são as representações das pinturas rupestres. Há quem diga que o desenvolvimento dessas pinturas levaria à própria escrita. Podemos perfeitamente falar em uma arte pré-histórica, em uma arte neolítica, com a existência de algumas pinturas e até mesmo de algumas esculturas. A invenção da escrita marca a transição da pré-história para um momento classificado naquela periodização tradicional como antiguidade. E a escrita, a invenção da escrita, permitiu aos homens o registro dos seus feitos, possibilitou aos homens a produção de uma memória, consequentemente, um resgate do seu passado. Gostou da aula? Mostre pra gente, deixe o seu like. No caso de dúvidas, acesse os links na descrição. Tá legal? Existem muitas aulas de história geral, de história da América e história do Brasil no canal. Elas estão bem organizadas. Um forte abraço.